Bem-vindo ao canal Histórias Sobrenaturais. Prepare-se para mergulhar em relatos arrepiantes, lendas urbanas, encontros sobrenaturais e fenômenos que desafiam a lógica. Relato 1: A Estrada da Neblina. Uma jovem professora que viaja para dar aulas em uma escola rural decide cortar caminho por uma estrada antiga e mal sinalizada. No meio da serra, ela se depara com uma neblina densa e anormal, que a prende em um trecho onde o tempo parece quebrado, as distâncias não se mantêm e algo invisível caminha ao seu redor. Logo, ela entende que a estrada guarda memórias que não são dela, e que sua única chance de sair é enfrentar o que está enterrado na terra vermelha das Minas Gerais. Clara, 29 anos, professora recém-formada, aceita um cargo temporário em uma escola na zona rural de Carrancas. Vinda de Belo Horizonte, chega animada, disposta a mudar de vida e aproveitar a tranquilidade do interior. Ela aluga um pequeno chalé em Lavras e nos primeiros dias faz o percurso oficial pela BR, subindo a serra todos os dias. Certa manhã, um senhor no mercadinho da cidade lhe diz: "Tem um caminho mais curto, moça. A estrada da Rocinha. Passa direto no meio da serra, economiza quase meia hora." Clara procura no GPS, mas o trecho nem aparece. Mesmo assim, anota a rota no papel e decide usar o atalho no dia seguinte. Ao entrar na estrada de terra, tudo parece tranquilo. O sol está baixo, e o som dos pássaros domina a manhã. Mas quando Clara começa a subir a serra, a neblina cai de repente, densa, branca como um manto. E o rádio do carro começa a chiar. Ao tentar dar meia volta, percebe que não consegue mais achar o ponto de entrada. As árvores parecem ter mudado de lugar. A estrada que subia agora desce. A neblina ficou mais espessa. E então, ela via a primeira coisa estranha: um homem parado no acostamento, coberto de poeira, sem rosto. Assustada, Clara acelera, mas a estrada parece repetir-se. Passa 3 vezes por uma placa enferrujada que diz Fazenda Santa Luzia, 3 quilômetros, mesmo dirigindo sempre para frente. Em dado momento, ela vê seu próprio carro passando na direção oposta, com ela mesma ao volante, olhando para frente, uma versão dela com olhos pretos como carvão. O painel do carro apaga. O relógio trava em 6h06. E o cheiro de terra molhada fica tão forte que ela começa a tossir. No meio do mato escuta vozes sussurrando seu nome, vindas de lugares diferentes. Ela para o carro e desce. A poucos metros, encontra uma velha capela abandonada, feita de pedra-sabão e madeira escura, coberta por raízes. Na porta, uma inscrição entalhada: "Aqueles que viram, não voltaram. Aqueles que voltaram, não viram por completo." Dentro da capela, um altar vazio. Mas em cima dele, uma mão murcha, como de um corpo mumificado, segura uma chave antiga. Ao tocar na chave, Clara vê flashes, outras pessoas, em décadas diferentes, presas ali, gritando por ajuda. Clara tenta andar a pé para fora da estrada, mas percebe que sempre retorna ao mesmo ponto, como se estivesse presa em um laço de tempo e espaço. A neblina a observa, formas humanoides, imóveis, espreitam entre as árvores. Elas não atacam. Elas apenas esperam. Ela encontra um diário antigo caído à beira do caminho. Pertence a Padre Estevão, datado de 1924. Ele escreveu sobre uma maldição nascida da terra que chora sangue de escravizados enterrados sem nome. A estrada da Rocinha foi aberta à força sobre um cemitério antigo, não um cemitério cristão, mas um solo proibido, ritualizado, de um povo que nunca perdoou. A bruma não é neblina. É a alma. É grito suspenso. É o véu entre os vivos e os nunca redimidos. Clara entende que, para sair, precisa devolver algo que não é dela, a chave que pegou no altar. Mas ao voltar à capela, ela está em ruínas, queimada. No altar há agora 3 figuras, uma mulher, uma criança e um homem, todos com os olhos cobertos por panos vermelhos, imóveis. Eles abrem a boca ao mesmo tempo. E sussurram: "Você nos viu. Agora, será a estrada para outro." Clara desmaia. Ela acorda em seu carro, estacionado em frente à escola. Todos dizem que ela chegou no horário normal, como se nada tivesse acontecido.
Mas desde aquele dia, Clara não consegue mais ver o reflexo do próprio rosto com nitidez. Espelhos escurecem ao seu redor. Toda noite, às 6h06, ela acorda e escuta ao longe o som de pneus na terra e passos se aproximando. Relato 2. A Casa do Barro Branco. Ao herdar a antiga casa do avô em uma fazenda isolada na Chapada Diamantina, Isadora, uma artista plástica em crise criativa, decide se isolar por um tempo na natureza para recuperar o foco. Porém, a casa, conhecida pelos moradores como a Casa do Barro Branco, tem uma história que nunca foi contada por inteiro, um lugar que ninguém da vila gosta de passar perto, mesmo durante o dia. Conforme os dias passam, Isadora começa a perceber sinais de que há algo ou alguém observando, escavando ou mesmo falando com ela do chão. Entre sonhos vívidos, ruídos subterrâneos e manifestações estranhas de barro pelas paredes, ela descobre que o terreno da casa foi construído sobre um antigo quilombo destruído violentamente, e que os mortos ali enterrados ainda não dormem em paz. Isadora, 34 anos, recebe a notícia da morte do avô paterno, seu Firmino, um velho rude e misterioso com quem pouco teve contato. No testamento, ela herda uma casa e um pequeno terreno nos arredores de Lençóis, numa região conhecida como Barro Branco. A casa, segundo a carta do advogado, não consta em nenhum registro oficial. Não há escritura, nem planta, mas os limites são respeitados pelos vizinhos mais próximos, que evitam a área e não explicam o porquê. Isadora, em busca de um recomeço artístico e emocional após o fim de um relacionamento conturbado, decide se mudar temporariamente para a casa herdada. A casa é simples, feita de taipa e madeira antiga, mas bem conservada. O curioso é que suas paredes, mesmo décadas depois, parecem úmidas de barro fresco, como se respirassem. Na primeira noite, Isadora é acordada por um som repetitivo vindo do chão, como batidas lentas e profundas, acompanhadas por um sussurro abafado, em um idioma que ela não entende. Ao investigar o porão, trancado com um cadeado antigo, encontra símbolos entalhados em pedaços de madeira e um pequeno tambor de couro ressecado. No centro do chão de terra, uma marca, um círculo queimado, que nunca parece secar. No povoado mais próximo, ela conhece Zé Campina, um senhor de fala lenta, que se benze só de ouvir falar na Casa do Barro Branco. Ele conta que o local foi palco de um massacre no século XIX, quando capangas de fazendeiros queimaram um quilombo que resistia à escravidão no alto da Chapada. Um dos líderes era conhecido como Mestre de Barro, um curandeiro espiritualista que prometeu, antes de morrer queimado vivo, que a terra jamais esqueceria aquele crime. Zé Campina alerta: essa casa não foi feita para morar. Foi feita para guardar o que ficou. Isadora começa a pintar compulsivamente, criando imagens que ela jura não ter pensado, rostos distorcidos, homens em chamas, símbolos afro-brasileiros e corpos emergindo da terra. Sempre acorda com barro nas mãos, mesmo sem sair de casa. Ela começa a ter sonhos recorrentes com uma mulher vestida de branco e olhos escuros, que canta pontos de candomblé enquanto enterra objetos no chão da sala. Ao investigar o local dos sonhos, Isadora encontra ossos pequenos, de criança, embrulhados em tecido velho. Isadora decide abandonar a casa, mas percebe que não consegue sair da estrada de terra. Toda vez que tenta, volta ao mesmo ponto. Seu celular não liga, e o carro morre. A estrada, segundo Zé Campina, só abre para quem fecha o que foi aberto. Com a ajuda de Dona Sebastiana, uma Yalorixá da região, Isadora realiza um ritual de entrega, com cânticos, oferendas e barro sagrado, para acalmar os espíritos enterrados sem honra. No ápice do ritual, a casa treme, e barro começa a escorrer pelas paredes, como se as almas tentassem sair pelos poros da taipa. Depois do ritual, Isadora consegue deixar a fazenda. Ela volta para Salvador, onde monta uma exposição chamada de Memórias do Barro. Suas obras são intensas, assustadoras, cheias de movimento e dor. Críticos dizem que ela atingiu um nível inédito de expressão espiritual. Mas Isadora, no fundo, sabe que não está mais sozinha. Em sua nova casa, certa noite, acorda ao ouvir batidas no chão. E no banheiro, ao olhar no espelho, ela vê barro escorrendo do canto do olho. Relato 3. A herança de Pedra Moura. Interior de Minas Gerais, na fictícia cidade de Pedra Moura,
cercada por montanhas, mata fechada e ruínas do século XIX. Após a morte de um tio-avô recluso que nunca conheceu, Eduarda, uma arquivista de 33 anos, herda uma casa de fazenda centenária, isolada entre as montanhas. O testamento é claro: ela precisa permanecer na propriedade por 7 noites seguidas para garantir a posse total da herança. Mas logo ela percebe que a casa não é apenas antiga, ela está viva de formas que desafiam a lógica. Quadros mudam de lugar, relógios disparam sozinhos, e vozes sussurram pelas paredes durante a madrugada. Aos poucos, Eduarda descobre que a herança é mais do que material, é um vínculo de sangue com algo que nunca morreu. Eduarda, que vive uma vida monótona em Belo Horizonte, recebe uma carta manuscrita de um advogado rural anunciando a morte de tio Otávio Moura, um homem excêntrico que vivia isolado desde os anos 1960. No testamento, há uma condição peculiar: Eduarda deve passar 7 noites consecutivas na casa da família, em Pedra Moura, ou perderá toda a herança para a prefeitura local. Na primeira visita, ela nota que os moradores da cidade evitam falar sobre a fazenda. Dona Eduarda, herança é coisa boa. Mas tem coisa que é passada de um jeito que é mais maldição do que presente. A Fazenda Moura é uma construção de pedra e madeira, coberta de musgo, cercada por neblina constante. Ao chegar, Eduarda é recebida por Jonas, um caseiro velho e silencioso, que parece sempre saber onde ela está, mesmo sem vê-la. Na primeira noite, os sinos do relógio batem 13 vezes à meia-noite. Um espelho antigo se quebra sozinho. E ela sonha com um homem de costas, em pé no quarto de hóspedes, murmurando em latim. Ao explorar o sótão, Eduardo encontra um diário de Otávio, onde ele fala de manter o pacto, alimentar a casa e nunca quebrar o ciclo das 7 luas. Há também uma árvore genealógica incompleta, com o nome de Eduarda riscado em vermelho, como se alguém soubesse que ela viria. Ela começa a ter lapsos de memória, e sua pele mostra marcas, arranhões, hematomas, que ela não lembra de ter causado. Jonas apenas diz: a casa aceita ou rejeita. E parece que ela ainda não decidiu com você. No 6º dia, um quarto trancado no porão se abre sozinho. Lá dentro, um altar de pedra e velas derretidas, com o retrato de uma mulher idêntica a Eduarda, mas vestida com roupas do século XIX. Ao tocar a parede, ela tem visões de rituais, possessões e um julgamento. Alguém foi selado na casa. E agora espera pela herdeira. A herança não é dinheiro. É o sangue. O sangue de quem fecha o ciclo. Na 7ª noite, a casa fecha todas as saídas. O tempo congela às 3h33. Eduardo encontra Jonas, mas ele está sem olhos, e murmura com voz de criança. A casa revela sua memória. A família Moura fez um pacto com uma entidade para a prosperidade eterna, selando uma jovem no subsolo, a verdadeira fundadora da linhagem. Agora, alguém precisa tomar o lugar dela. Ou libertá-la, e quebrar o pacto, junto com toda a linhagem. Eduardo enfrenta a escolha final: herdar a maldição e viver para sempre sob a casa, ou destruir a família e encarar o desconhecido. No dia seguinte, a casa está em ruínas. O advogado não encontra mais Jonas. E ninguém da cidade reconhece o nome Eduarda Moura. Mas nas matas de Pedra Moura, dizem que há uma mulher de branco caminhando à noite, falando nomes que ninguém lembra, exceto as pedras. Relato 4. A casa na Rua do Silêncio. Após um divórcio conturbado, Marcela, bibliotecária de 36 anos, decide recomeçar a vida em uma cidadezinha pacata, onde herda por doação uma casa antiga e bem conservada, localizada em uma rua deserta chamada Rua do Silêncio. O lugar parece o refúgio perfeito, até que ela percebe que ninguém na cidade quer falar sobre a história da casa. Barulhos durante a noite, sussurros atrás das paredes, e reflexos que não acompanham seus movimentos são só o começo. Com o tempo, Marcela descobre que a casa já teve 3 donos que desapareceram, e que ela própria pode ter sido atraída ali por algo que vive entre os cômodos, esperando que ela se lembre de quem realmente é. Marcela chega à cidade e é recebida por Padre Olinto, o pároco local, que parece tenso ao ouvir sobre a casa. A Rua do Silêncio não tem nome à toa, minha filha. Na primeira noite, Marcela ouve passos no andar de cima, mesmo estando sozinha.
Um espelho no corredor embaça por dentro, e uma porta que ela não lembra de ter aberto está escancarada pela manhã. Enquanto organiza os livros deixados no porão, Marcela encontra um diário antigo de uma mulher chamada Clara dos Anjos, datado de 1911. A escrita é instável, e os últimos trechos falam de vozes nas paredes, sombras no sótão e uma criança que nunca nasceu, mas ainda chora à noite. Ela decide investigar a porta trancada no andar superior, onde ouve sussurros constantes. Ao forçá-la, encontra um quarto de bebê perfeitamente arrumado, com móveis que não combinam com o resto da casa. A casa começa a se comportar como se estivesse observando Marcela. A porta da frente tranca sozinha, os relógios param todos os dias às 3h11, e toda madrugada ela acorda com uma risada baixa no canto do quarto. O espelho do banheiro embaça sozinho, e mensagens surgem escritas no vapor. Você voltou. Lembra de mim? Ela começa a ver uma figura pálida, parada no topo da escada, com os olhos vendados por uma fita preta. Pesquisando nos arquivos da cidade, Marcela descobre que a casa pertenceu a uma família rica que desapareceu misteriosamente. A última moradora oficial, Clara dos Anjos, enforcou-se no quarto de bebê após o sumiço do marido e da filha recém-nascida. Desde então, todas as mulheres que habitaram a casa enlouqueceram ou sumiram. Marcela começa a ter flashes de memórias que não são suas, como se estivesse revivendo vidas passadas dentro da casa. Vozes chamam seu nome com sotaques antigos, e o reflexo no espelho começa a fazer gestos diferentes do seu. Marcela encontra um compartimento secreto atrás da lareira, onde há um berço queimado, um diário infantil incompleto e uma boneca sem olhos. Ela então entende, a casa está presa em um ciclo de lembrança e culpa, revivendo a morte da filha de Clara, cujo espírito permanece ali, buscando a mãe, e confundindo todas as mulheres que entram como possíveis substitutas. A casa não quer matar. A casa quer lembrar. Mas lembrar dói. Marcela decide quebrar o ciclo, realiza um ritual simbólico de despedida, que aprendeu em um livro antigo de orações enterrado no jardim. Ao final, a casa silencia. Ela se muda, mas a Rua do Silêncio recebe um novo morador pouco tempo depois. O novo inquilino nota uma mensagem no espelho, escrita no vapor. Silêncio. Ela ainda está dormindo. Relato 5. A viúva do Vale Escuro. Após a morte trágica de seu marido em um incêndio misterioso, Helena de Moura, uma jovem viúva, decide se isolar no casarão da família, encravado em um vale sombrio entre as montanhas mineiras. A casa, herança do marido, está marcada por histórias antigas de aparições, promessas quebradas e um pacto selado em sangue. Enquanto vive o luto, Helena começa a ouvir vozes suaves no espelho, vê o marido em sonhos cada vez mais reais e é alertada por moradores locais de que ninguém volta do Vale Escuro sendo o mesmo. Presença, ausência ou algo mais? O amor que sobrevive à morte pode se tornar um tormento, e a viúva, uma ponte entre dois mundos. Helena, aos 29 anos, enterra o marido, Álvaro de Moura, após um incêndio que destruiu parcialmente a antiga sede da fazenda onde viviam. Oficialmente, ele morreu dormindo. Mas ela nunca viu o corpo, apenas um caixão lacrado e boatos sobre um estranho sorriso no rosto do morto. No velório, uma velha curandeira se aproxima e sussurra. Ele fez promessa a quem não devia. Se não cumprir, vai voltar. E vai querer você por perto. Helena se muda para o casarão de pedra no alto do vale, cercado por neblina, silêncio e lembranças. Nos primeiros dias, a casa parece suspensa no tempo. Os relógios pararam às 3h03. O rádio liga sozinho com músicas antigas. A cadeira de balanço no alpendre rende toda a noite, como se alguém ainda se sentasse ali. Ela começa a ouvir a voz de Álvaro chamando por ela, não em sonhos, mas em espelhos, no vento, nas madeiras que estalam. E a carta que ele havia escrito antes de morrer desaparece misteriosamente do cofre. Helena encontra, escondido no forro do quarto, um manuscrito antigo com símbolos esotéricos e o brasão da família Moura. Ali está descrito um pacto feito pelo avô de Álvaro, entregar o primogênito da linhagem a um guardião do vale em troca de prosperidade e proteção eterna. Mas Álvaro quebrou o pacto. E agora, mesmo morto,
Foi tomado como parte do pagamento, só que ele quer voltar. Quem ama não descansa. Quem descansa, esquece. E eu não esqueci você, Helena. Na noite da lua cheia, a casa se transforma. Helena ouve passos pesados, a lareira se acende sozinha, e o retrato de casamento queimada parcialmente revela outra figura ao fundo, uma sombra com olhos ocos. Álvaro aparece, não como fantasma, mas como corpo presente, sujo de cinzas, com o cheiro do mesmo perfume que usava em vida. Ele fala com ela, toca sua pele. Mas algo está errado, seus olhos são fundos demais. Sua voz demora a sair. Ele diz que tem só 7 noites antes de ser levado de vez, a menos que alguém tome o lugar dele. Helena enfrenta um dilema: entregar um novo sangue ao guardião, talvez um parente distante, talvez uma criança do vilarejo, ou aceitar que o amor que sentia por Álvaro já não pertence ao mundo dos vivos. Mas o guardião não espera. A casa começa a afundar na terra, os espelhos mostram futuros que ainda não aconteceram, e o reflexo de Helena começa a agir por conta própria. O amor é um espinho enterrado. E aqui, ele sangra para sempre. A casa é encontrada anos depois, intacta. Mas nenhum sinal de Helena. Apenas um diário e uma estátua de pedra, perfeita, delicada, com o rosto dela, em pé no jardim onde nada mais cresce. Dizem que, nas noites de neblina, a viúva ainda aparece nas janelas, sussurrando versos de amor a um homem que nunca partiu. Relato 6. O último curandeiro de Água Brava. No sertão seco e isolado de Água Brava, vive seu Tobias, um velho curandeiro temido e respeitado por todos. Ele trata com ervas, rezas e saberes de antes, herdados da avó negra que veio de Angola. Mas o que poucos sabem é que Tobias também guarda um pacto antigo com um espírito do mato, o encantado da sombra fria. Quando uma jovem da vila começa a definhar sem motivo aparente, a população recorre a ele pela última vez. Porém, romper a maldição de outro custa reativar a própria dívida com o invisível. A partir daí, coisas estranhas começam a acontecer, animais somem, o tempo muda, vozes são ouvidas nos quintais, e Tobias percebe que está sendo cobrado, e que talvez seja a última chance de selar a alma dele, ou libertá-la. O povoado de Água Brava é pequeno, rodeado por caatinga e pedras antigas. Seu Tobias vive numa casinha simples com um jardim de ervas, mas ninguém entra lá. As crianças dizem que à noite ele fala com a sombra. Ele vive recluso desde que perdeu a esposa, Dona Doralice, morta de forma misteriosa 20 anos antes. Desde então, só atende doentes graves e casos sem explicação, com rezas que ninguém mais entende e defumações que duram a noite toda. Um dia, chega à porta dele uma mãe desesperada, trazendo sua filha de 13 anos, Clarinha, que deixou de falar e parece apodrecer por dentro. Os médicos da cidade dizem que não tem causa física. Ao examinar a menina, Tobias percebe que ela não está doente, está marcada. Na sola do pé dela, surge um símbolo que ele já viu antes, queimado no corpo da esposa antes de morrer. Essa marca não é coisa de agora. É coisa que volta. Em seu altar secreto, Tobias revela um segredo terrível a seu afilhado, Zeca, que o ajuda com os remédios. Eu curei gente demais. Mas toda cura tira de algum lugar. E tem uma entidade que me cobra por cada vida salva. O encantado da sombra fria é uma entidade do mato profundo, ligada a raízes antigas da África e dos encantados da terra. Ele exige equilíbrio. E Clarinha foi levada por causa de uma cura antiga, uma dívida que ficou aberta. Tobias agora tem que fazer uma escolha: entregar algo de si para pagar a dívida, ou desafiar o encantado com o risco de perder a alma e a vila inteira. Ele tenta negociar com a entidade, em um ritual feito na gruta de pedra estalada, onde o mato é frio mesmo no calor do sertão. Mas ao invocar o encantado, a sombra aparece e ri. Tu rompeu a trégua, velho, curou mais do que devia. Agora cura tua alma, se fores capaz. Na vila, começam as manifestações, pessoas dormem por dias, cabras morrem de olhos abertos, e a menina Clarinha começa a falar, mas com a voz da esposa morta de Tobias.
Para salvar Clarinha e a vila, Tobias precisa fazer o ritual final, um sacrifício de oferenda viva, um reencontro com os ossos de Doralice e a quebra do círculo de cura que ele mantinha escondido sob o altar. Zeca tenta impedir o sacrifício, mas Tobias revela que a única oferenda possível agora é ele mesmo. Curandeiro não escolhe, é escolhido. E quando cura, carrega. Na última noite, ele entra na mata, sozinho, com a cabaça preta nas mãos. Dias depois, Clarinha acorda, curada. A vila volta ao normal. Mas ninguém vê mais Tobias. A casa dele fica fechada, e ninguém ousa entrar. Alguns juram ver à noite uma figura de chapéu de couro e olhos de carvão andando pela caatinga. E quando alguém fica doente, flores de jasmim brotam no terreiro, junto com uma cabaça preta cheia de água limpa. Dizem que curandeiro morre de pé, mas nunca vai embora de verdade. E esses foram os relatos de hoje. Até o próximo vídeo.